Olá pessoal que acompanha o canal, esse é mais um vídeo da nossa série sobre a tela ITAD Next, um vídeo de número 12. Eu vou dar um tempo na explicação sobre os componentes da tela, né? As funções, enfim. E vou começar a falar hoje sobre um assunto que é a comunicação da tela com o microcontrolador. Em especial eu vou explicar como é que funciona essa comunicação com os microcontroladores da família PIC, que são os microcontroladores com os quais eu trabalho, estou familiarizado. Mas os conceitos aqui, eles vão servir para outros microcontroladores a partir do momento que vocês pegarem a mecânica aqui de como funciona essa comunicação, vocês vão conseguir extrapolar aí para outros microcontroladores, seja da família ARM, enfim, ou com qualquer microcontrolador. Esse vídeo vai ser um pouco mais teórico, tá? Nesse vídeo eu só vou falar para vocês como é que funciona a comunicação do PIC com a tela, ou seja, eu vou mostrar para vocês como vocês mandam um valor do PIC para a tela, um valor, ou um caractere, ou uma frase, enfim. Como vocês vão conseguir fazer essa comunicação. Nos próximos vídeos eu vou mostrar esse conhecimento aqui aplicado realmente. Nós vamos fazer um programa, vamos programar o PIC, vamos fazer essa comunicação na prática. A princípio, o Luiz, que é uma pessoa que se inscreveu aí no meu canal, ele me questionou se eu vou fazer em C ou em Assembly. Eu vou confessar para vocês que eu não gosto de programar em C. Eu tenho paixão pelo Assembly, certo? Não sou bom em programação C, mas eu vou fazer em Assembly com certeza e vou tentar fazer em C, tá? Acredito que vai dar certo. Acho que não vai ter maiores dificuldades, então para quem gosta de Assembly eu vou mostrar o exemplo em Assembly, e para quem programa em C eu vou mostrar o exemplo em C. Aí me perdoem as pessoas que têm bastante conhecimento em linguagem C, elas vão poder fazer talvez um programa bem mais eficiente do que o que eu vou fazer aqui. Mas enfim, aí vocês vão pegar o fio da meada e vão conseguir melhorar os programas. Eu vou começar falando sobre a inicialização do PIC e da tela. Tá? Eu já tive problema, eu já comentei isso em algum vídeo no começo dessa série, tá? Eu já tive problemas quando eu estava programando e fazendo, enfim, os meus projetos, as minhas experiências, no momento que eu ligo o circuito, que eu energizo o circuito, a tela ter um funcionamento errático, ou seja, os primeiros dados que eu mandei para a tela, eles não eram recebidos pela tela, a tela me devolvia mensagens de erro, aí eu tinha interrupções de recebimento de dados pela USART, e enfim, a coisa não funcionava direito. Eu pesquisei ali bastante, não achei nada na internet sobre o assunto, então tive que me virar sozinho. E eu acabei chegando a uma conclusão de que muitas vezes, aí vai depender do seu software, vai depender do momento em que você manda o primeiro dado para a tela, do PIC para a tela. Então vai depender de vários fatores, mas eu tive esse problema em alguns projetos meus, que no primeiro dado que eu mandava para a tela, assim que o PIC era inicializado, a tela não recebia esse dado, ou recebia de forma incompleta, aí a tela me devolvia uma mensagem de erro, um código de erro. Isso acionava a minha interrupção da USART, de recebimento de dados pela USART, tá?
e criava ali um problema na inicialização que o meu programa não funcionava. Então eu cheguei à conclusão, depois de pesquisar, ver as mensagens de erro, que em muitos casos o PIC ele inicializava muito mais rápido do que a tela. Ou seja, enquanto o PIC já estava mandando um dado para a tela Nextion, a tela ainda não estava 100% inicializada. Não me perguntem o porquê disso, mas enfim, aconteceu várias vezes comigo. Tá? Então o que eu fiz? Para resolver esse problema, eu acrescentei um pequeno delay. No meu caso, eu cheguei a um valor de 400 milissegundos. Tá? Esse valor fez com que o problema desaparecesse. Então eu acrescentei esse delay em algum momento na inicialização do microcontrolador, do PIC, antes de mandar qualquer dado para a tela Nextion. Tá? Essa é uma solução e eu geralmente aplico essa solução de colocar um delay via software na inicialização do PIC. Uma segunda solução seria, inclusive também tem esse modo de inicialização do PIC, se vocês procurarem no datasheet vocês vão encontrar, é fazer um retardo da inicialização do PIC via o pino Master Clear. Tá? Eu vou explicar isso aqui como é que funciona. Nos microcontroladores PIC, o pino Master Clear ele é ativo em nível baixo, ou seja, você aplicando um nível baixo ou terra no pino Master Clear, o microcontrolador entra em estado de reset, ou seja, ele fica paralisado, ele reseta e não sai do lugar. Para você fazer com que o microcontrolador funcione, o pino Master Clear ele tem que estar ligado à alimentação VCC. No nosso caso aqui eu estou usando como exemplo um PIC 16F88, que é um PIC com o qual eu costumo trabalhar. Tá? Então eu faço essa ligação do Master Clear, que no caso desse PIC aqui está no pino RA5, via resistor de 10K na alimentação de 5 volts. Então isso me garante que o Master Clear vai estar em nível alto e o PIC vai funcionar corretamente sem problema nenhum. Tá? Então, para retardar esse reset aqui, para retardar a inicialização do PIC, existe essa solução aqui, que é colocar junto com o resistor um capacitor aqui eletrolítico. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui ligado no terra. Então aqui a gente forma um circuito temporizador com uma constante RC. No momento em que eu energizo o circuito, o capacitor aqui, ele vai funcionar como se fosse, ele não tem carga, então ele vai ter 0 volts aqui, né? Ele vai funcionar como um curto-circuito aqui. Vai manter o pino RA5, que é o Master Clear, em nível baixo. Tá? E ele vai começar a se carregar via esse resistor de 10K. Tá? Se vocês pesquisarem no datasheet, eu pesquisei aqui no datasheet do 16F877, o nível alto para o pino Master Clear ele vai ser considerado como 80% do valor de VDD, que é os 5 volts, então 80% daria 4 volts. Então o microcontrolador vai entender como nível alto nesse pino qualquer tensão acima de 4 volts. Certo? Uma outra coisa que vale aqui salientar é que o microcontrolador, o 16F877, ele já tem
Power Up Timer, ou seja, a hora que você liga o microcontrolador, ele fica em reset por um determinado momento, se você habilitar esse Power Up Timer. E esse momento, no caso do 16F877, é em torno de 72 milissegundos, de acordo com o datasheet. Passados esses 72 milissegundos, entra em ação um temporizador do oscilador. Então ele vai aguardar 1024 ciclos do oscilador para estabilizar o cristal e coisas do tipo, certo? A partir, então, passou os 72 milissegundos do Power Up Timer, passou os 1024 ciclos do oscilador, aí o microcontrolador vai verificar o Master Clear, certo? Se ele está em nível baixo ou em nível alto. Se ele está em nível baixo, o microcontrolador fica no estado de reset, não inicializa. Se ele estiver em nível alto, ele inicializa normalmente, tá? Então, sabendo que a tensão nesse capacitor aqui, ele tem que estar em torno de 4 volts aqui no pino RA5, para o microcontrolador entender como nível alto e liberar o Master Clear, então liberada da situação de reset. Então a gente teria que fazer o cálculo aqui da constante de tempo e ver quanto tempo, que valor de capacitor, tendo em vista que o valor típico do resistor aqui é em torno de 10K, geralmente se usa-se 10K, qual seria o valor do capacitor para manter o Master Clear em nível baixo por, digamos, 400 milissegundos. Certo? Então, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é feito esse cálculo. Então, eu tenho aqui a fórmula, certo? Essa fórmula aqui eu vou calcular quanto tempo leva para o capacitor se carregar numa tensão desejada, tá? Então, o VT aqui é a tensão do capacitor no tempo especificado, tá? No tempo que eu vou querer, no caso, né? Ou no tempo que resultar aqui. Esse V aqui é a tensão máxima que vai ser aplicado no capacitor, ou seja, 5 volts. Então, no nosso caso aqui, o VT vai ser 4 volts. O T, que é esse valor aqui, é o tempo que vai levar para o capacitor se carregar em 4 volts, no nosso exemplo. E o tal aqui é a constante de tempo do capacitor. Então eu já fiz o cálculo aqui, eu usei como exemplo aqui o resistor de 10 kΩ, que é um valor típico do resistor que é ligado no Master Clear. Um capacitor eletrolítico de 1 microfarad. Isso dá uma constante de tempo de 10 milissegundos. Para quem não sabe, a constante de tempo do capacitor é o R vezes o C. E esse 10 milissegundos aqui representa quanto tempo leva para o capacitor chegar a 63% do valor máximo. Se eu não me engano, é 63% do valor máximo, tá? Então, em 10 milissegundos, ele chegaria aqui a 3,15 volts, se eu não me engano. Estou fazendo de cabeça o cálculo aqui. Mas nós queremos saber qual tempo ele leva para chegar em 4 volts. Então, colocando os valores aqui na fórmula e fazendo esse cálculo, vocês vão chegar a 16 milissegundos. Tá? Então, para cada 1 microfarad de capacitância, vocês vão ter um tempo de 16 milissegundos. Então, se eu quiser chegar num tempo de 400 milissegundos, tá? Eu vou ter que usar um capacitor aí eu vou pegar o 400 milissegundos, dividir por 16. Eu vou ter que usar aí, no mínimo, um capacitor de 25 microfarads. Aí ele vai levar mais ou menos 400 milissegundos para liberar o meu Master Clear e liberar o microcontrolador do estado de reset. Então essa seria uma outra solução. Aqui, usando essa configuração aqui no Master Clear. Agora, eu não gosto de usar muito essa configuração, por quê? Porque o pino
pino Master Clear aqui, ele é usado também quando você vai usar a gravação em circuit, que é o ICSP, certo? Quando você tem lá o seu microcontrolador já colocado na placa, o seu PIC, está tudo montado certinho, você quer fazer uma atualização, então você tem a opção de deixar aí conectores já prontos nos pinos apropriados do PIC para fazer essa gravação on-board sem precisar tirar o PIC da placa, enfim. E se você tem esse capacitor aqui ligado no Master Clear, tá? Ele pode atrapalhar essa gravação. Então o correto seria você ter um jumper aqui, enfim. Então por isso que eu não gosto muito dessa solução, eu prefiro a solução do delay via software. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a comunicação do PIC com a tela e, consequentemente, da tela com o PIC é feita usando o módulo USART ou UART ou AUSART, depende do PIC que você está usando. Mas, enfim, resumindo, é os pinos TX e RX. Tá? A tela usa 2 fios para fazer essa comunicação, que é o TX e o RX. Tá? Então, o TX da tela eu vou ligar no RX do microcontrolador e o RX e o TX do microcontrolador eu ligo no RX da tela. Então esse é o módulo que você vai usar no seu microcontrolador, tá? No caso específico aqui no PIC, para fazer a comunicação com a tela. Então esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Você vai ter que configurar a sua USART. A tela também ela tem as configurações de baud rate, enfim, você pode deixar o padrão, que geralmente é o 9600, mas se você quiser uma comunicação mais rápida, você pode mudar o baud rate na tela, só que você vai ter que configurar também no seu microcontrolador para trabalhar no mesmo baud rate da tela. Então tem que ter esse casamento ali. Então essa é a comunicação do PIC com a tela. TX com RX e RX com TX. Em terceiro lugar, tá, você quando mandar um valor para a tela ou qualquer valor, enfim, para a tela, na realidade você não manda um valor. Você vai mandar sempre para a tela caracteres ASCII. Sempre. Então, quando você tiver um valor para mandar para algum componente da tela, você vai ter que fazer a conversão desse valor para caracteres ASCII. Eu vou dar um exemplo então aqui. Então, aqui no Word, digamos que você quer mandar o valor, você tem lá na tela aquele componente de número, conforme você já viu nos vídeos anteriores, e você quer mandar, digamos, o valor 123 para a tela, para aquele componente. Tá? O que você vai ter que fazer no seu software? Primeira coisa, você vai ter que separar os dígitos. Tá? Você não manda um valor 123 para a tela. Você vai ter que separar os dígitos. Você vai mandar o dígito 1, você vai mandar o dígito 2 e você vai mandar o dígito 3. E além de separar os dígitos, você vai ter que converter cada valor desses dígitos em caracteres ASCII. Então, 1 você vai mandar o valor 0,31 para a tela. O 2 você vai mandar o valor 0,32, aqui são hexadecimal, tá pessoal? E o 3 você vai mandar o 0,33. Então essa é o que você, como você vai mandar um valor para a tela. Outro exemplo, digamos que você quer mandar o valor 435 lá para o componente número. Tá? Então você vai ter que separar em centena, dezena e unidade, converter cada dígito desse para ASCII, então 0
0,34, 0,33, 33 hexa, né? E 35 hexadecimal. Então, esses são os valores que você vai mandar para a tela. E nessa ordem, você manda o dígito mais significativo, depois do mais significativo para o menos significativo. Então, se você tem um número 1078, você vai primeiro mandar o milhar, depois a centena, depois a dezena e depois a unidade. Mas lembrando, em ASCII, em caracteres ASCII. Então vai ser o 31 hexa, o 30 hexa, o 37 hexa e o 38 hexa. É nessa ordem que você manda os caracteres para a tela. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que quando você manda um comando para a tela, ou seja, eu quero mandar então esse valor 1078 para a tela, certo? Você vai especificar lá qual é o componente que vai receber esse valor, qual é o parâmetro do componente que vai receber esse valor, e você vai ter que, de alguma forma, dizer para a tela que a transmissão que você fez terminou, certo? E como é que a tela vai saber, como é que você vai fazer, vai informar para a tela que aquela informação que você mandou, aquela transmissão que você está fazendo, terminou. Tá? Então, qual é o padrão que a tela usa? Então, você mandou esses valores. Quando você terminou de passar a sua informação, a informação que você queria para a tela, você vai mandar 3 vezes esse byte aqui. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Tá? Então, esse é, vamos dizer assim, o stop byte da tela Nextion, para ela saber que a informação que você estava mandando terminou. Então, no nosso caso aqui, eu mandei o valor 1078, então eu vou ter que mandar os dígitos separadamente, e quando eu terminei de mandar os dígitos, certo? Eu vou mandar os 3 bytes de término para informar para a tela que a minha informação, que a minha transmissão terminou, certo? Então esse é o padrão que ela usa. Então, na realidade, você veja que você vai mandar o valor 1078, você não manda um valor, como eu disse, você manda os dígitos, os caracteres, e além dos caracteres, então você tem que mandar 3 vezes o caractere FF hexa, tá? Para informar a tela que a sua transmissão terminou. Agora, quando você quiser mandar um texto para a tela, certo? Aqui nós estamos mandando um valor para a tela. Quando você quiser mandar um texto para a tela, ou seja, um caractere, uma letra ou uma string, certo? Esse caractere, essa string vai ter que estar contida entre aspas, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero mandar esse texto aqui, essas 3 letras, para um componente de texto. A gente já viu em vídeos anteriores o componente texto. Então, para escrever, pique na tela. Então, eu não vou mandar naturalmente assim, certo? Eu vou ter que mandar nesse formato aqui, tá? E novamente eu vou ter que mandar caractere por caractere aqui para a tela, no caso para o componente texto. Então eu vou ter que mandar o caractere aspas, que é o 22, certo? Aí eu vou ter que mandar a letra P em ASCII, o 49, o 50, a letra P, a letra I, que é o 49, em hexadecimal,
está aqui, e a letra C, que é o 43. E vou ter que mandar o componente aspas, para fechar a string, e novamente os 3 stop bytes, vamos chamar assim, para informar para a tela que terminou a minha transmissão. Então você consegue, com isso aqui você consegue perceber que para mandar essa simples palavra de 3 letras, PIC, aqui, eu já tenho que mandar 1, 2, 3, eu tenho que mandar 5, 8 bytes, isso sem contar os bytes que vão identificar qual é o comando, qual é o componente da tela e qual é o parâmetro da tela que vai receber esse valor. Tá? Então isso agora eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou usar aqui como exemplo a nossa tela do último vídeo. E aqui eu quero só abrir um parênteses, pessoal. Se você, por exemplo, aqui, você tem esse componente N0, tá? Vocês percebem que eu consigo arrastar ele para qualquer lugar aqui na tela, certo? Se eu clicar com o botão direito, tá? Ele tem essa função lock. Então ele vai aparecer esse cadeadozinho aqui. Ele travou o componente nessa posição, tá? Então agora eu não consigo mais mover o componente, tá? Isso aqui é interessante, às vezes você está lá com vários componentes sem querer, mexe, daí tem que ajustar de novo, tá? Então foi uma coisa que eu esqueci de comentar nos vídeos anteriores. Tá? Então botão direito, aqui você pode destravar o componente, agora sim eu consigo movimentar ele pela tela, tá? Botão direito lock, eu travo o componente nessa posição aqui. Então vamos deixar ele destravado. Então aqui eu tenho o componente N0. Eu quero, digamos, mandar para esse componente, o microcontrolador quer mandar para esse componente aqui, que é o componente number, tá? O valor aquele valor lá, 1078. Tá? Então como é que eu faço para mandar esse valor para a tela? Tá? Então vamos vir aqui para o Word. Então a primeira coisa, eu vou ter que ver o nome do componente. É o nome que eu estou usando aqui na tela. Lembrando que o nome eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, tá? Eu vou usar o N0 aqui, que é o padrão que a tela coloca no nome do componente. Mas aqui você modifica à vontade. Então eu tenho que mandar essa linha de comando para a tela, tá? Eu vou ter que mandar N0 ponto. Qual é agora? Então N0 é o nome do componente que eu vou mandar o valor, certo? O ponto vai agora separar o nome do componente do parâmetro para o qual eu vou mandar o valor. Então, no caso, eu vou mandar para o parâmetro ou para o atributo val igual 1078. Então, eu quero mandar esse valor aqui, certo? Como é que eu vou mandar para a tela? O que eu tenho que mandar para a tela? Então, de novo, você vai mandar tudo isso aqui em caracteres ASCII. Tá? Então, o que eu vou mandar para a tela? Eu vou mandar o N, deixa eu abrir a minha tabelinha ASCII aqui. Eu vou mandar o N, que é o 6E. Eu vou mandar o 0, que é o 30. Eu vou mandar o ponto. Vamos ver qual é o ponto aqui. Que é o 2E. Eu vou mandar o V, que é o 56. Eu vou mandar o A. Desculpa, vamos pegar um minúsculo aqui, né? É o 76. Eu vou mandar o A.
que é o 61. Eu vou mandar o L, que é o 6C. Eu vou mandar o igual. Vamos ver onde é que está o igual aqui, onde é que está o igual, que é o 3D. E aí eu mando o 1078, que nós já temos aqui, e os três stop bytes. Então percebo que para mim mandar esse comando aqui para a tela, ou seja, quando o meu microcontrolador mandar essa sequência de bytes para a tela, vai aparecer aqui o valor 1078. Tá? Então essa é a sequência, essa é a mecânica de funcionamento de você mandar um valor para a tela, ou um comando para a tela, se você quer mudar de página, aí você vai mandar aqui, digamos que você quer mudar para a página, se o seu projeto tem mais de uma página lá e você quer mudar para a página 2, por exemplo, você vai mandar isso aqui, tá? Page, por exemplo, page 2. Então, cada caractere desse aqui você vai ter que mandar mais os 3 stop bytes. Tá? Agora, vamos dizer que eu vou criar aqui um componente de texto, tá aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Então, ele é o T0, tá? Eu quero mandar a string pic para esse componente. Então, quando eu mandar o pic, aqui em vez de new text, aqui vai aparecer pic na tela. Então, o que eu vou ter que fazer? Então, de novo, eu vou ter que... O nome do componente é o T0. Qual é o atributo que eu tenho que mudar? Conforme a gente já viu os vídeos, eu quero que apareça pic lá, né? Então, é o atributo txt igual, abre aspas, pic, fecha aspas. É isso que eu tenho que mandar para o componente de texto, certo? De novo, então eu vou ter que fazer toda essa sequência de caracteres aqui. Deixa eu abrir minha tabelinha. Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar um negócio muito chato aqui. Só um segundinho. Então essa aqui é a sequência que eu vou ter que mandar para a tela, a sequência de bytes que o meu software, o meu microcontrolador vai ter que mandar para a tela para escrever pic nesse campo aqui, que é um campo de texto, esse componente de texto. Então vocês podem perceber aí que é bastante trabalhoso fazer essa interface. Você tem que ter aí um pouquinho de manha aí na programação, mas eu vou passar isso aí para vocês, tá? Pode ser que alguém aí, pode ser não, com certeza, existem pessoas que sabem muito mais do que eu e podem aperfeiçoar perfeitamente as rotinas, enfim, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, não é isso aqui que eu estou falando, que eu estou fazendo, é o que eu desenvolvi, tá? E uma vez que eu desenvolvi e funcionou, eu não senti mais necessidade de aprimorar ou enfim, tá? Mas acredito que também não tem mais muito o que fazer, até porque a minha programação base aqui é o assembly, então o que eu estou fazendo é o que o microcontrolador está executando. Essa é uma das razões que eu não gosto muito de trabalhar com a linguagem C, porque a gente não sabe o que o microcontrolador está executando na linguagem C. Então, no programando em assembly, você sabe exatamente o que o microcontrolador está executando. Mas isso é uma outra discussão. Enfim, o C quem usa comercialmente. O C é uma mão na roda, porque você não tem que ficar aprendendo o assembly de cada microcontrolador que você vai trabalhar, e o desenvolvimento do seu software é bem mais rápido. Mas enfim, essa é outra discussão.
Então esse vídeo aqui já ficou um pouco longo. No próximo vídeo vamos partir aí para a mão na massa, para a parte prática. Eu acho que aqui vocês já conseguiram ter uma ideia de como é que funciona. De repente aí vocês já vão visualizando formas aí de fazer a sua própria biblioteca, já vão vendo aí, imaginando como é que vocês vão implementar para mandar essa tripa de bytes aqui. Lembrando que às vezes na sua tela você pode ter vários campos, vários componentes e você tem que saber administrar isso aqui. Porque para cada componente muda aqui, se você tem 4, 5 componentes de texto, aí é o T0, é o T1, T2, T3, T4, T5, componentes de número, N1, N2, enfim, é uma infinidade, vai depender do seu projeto. E claro que quanto mais componentes, mais complexo a coisa fica, né? Mas eu vou mostrar aqui uma forma para vocês. Eu acredito que até são técnicas até avançadas de programação, tá? Você vai trabalhar com a memória de programa do PIC, não é com a memória RAM, enfim, vai trabalhar com a memória de programa, vai trabalhar com memória interna, vai trabalhar com endereçamento indireto, para facilitar essa programação aqui. Então isso vai ficar para o próximo vídeo, parte prática. Eu agradeço a paciência de vocês, a atenção de vocês. Valeu, até o próximo vídeo e tchau.